Fala galera, e aí, preparados? Vamos dar continuidade ao nosso estudo de pontuação. Olha só agora o que nós vamos ver. A gente vai ver alguns dos sinais mais básicos, como ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, mas também vamos ver o tal sinal que muita gente evita de todas as formas, que é o ponto e vírgula. Vamos lá? Vamos começar já com o ponto final. Deixa eu sair aqui da tua frente. Eu vou ficar várias vezes escondido aqui, primeiro aqui no cantinho, depois eu vou sair porque a gente vai usar muitos exemplos e eu não quero te atrapalhar. Vejam só. Ponto final. Eu sempre brinco com os e aí galera, ponto final, vai aonde pessoal? No final. Falei, demorou? Próximo caso. Claro que ele aparece para encerrar uma frase declarativa, não tem qualquer mistério, porém, tem uma outra situação que é sempre válida mencionar, que é a situação das abreviaturas. Por exemplo, esse céu parece ter saído do século III AC, céu, a abreviatura de coronel, não me inventa que é de celular, pelo amor de Deus, celular do século III a.C., Jesus, né, gente? Não inventa. Céu é a abreviatura de coronel, quase que eu falo de celular. Parece ter saído do século III AC. Detalhe, A, ponto, abreviando antes, C, ponto, abreviando Cristo. Rian, não tinha que ter um outro ponto para fechar a frase, o ponto final da frase? Então, galera, dá uma olhadinha na observação, eu vou sair da frente para não atrapalhar a sua leitura aqui, ó. Quando o ponto que marca a abreviatura coincide com o final da frase, não se deve colocar outro ponto, ou seja, o ponto da abreviatura já vira o ponto final do enunciado. Olha a última frase, vai. Ela foi à feira e comprou frutas, legumes, verduras, peixe, etc. O etc. é um termo vindo do latim, se escreve assim, ó, etc. Ó, vetera. O que acontece? No latim, eu falei, escrevi o C aqui, não, etc. Ó, etc. Essa é a abreviatura, ó, é TC, tá? Que vem, quer dizer, e outros termos, tá? E outras coisas. Nesse caso, veja um detalhe também que antes do etc não tem vírgula, porque como tem o ets, que significa e, esse ets aqui, ó, antes do e não usa vírgula, então antes do etc não se usa vírgula. Eu já vi muita gente boa escrevendo assim, etc, ó, etc, assim, ó, etc. Depois assim, ó, pontinho, pontinho, pontinho. Gente, pelo amor de Deus, hein? Depois do etc não tem reticências, é ponto que abrevia o termo, tranquilo? É o termo do latim, beleza? Então significa e outros, né? E outras coisas, então só o etc ponto no final da frase é ponto e acabou, não precisa botar outro ponto para encerrar a frase, beleza? Vamos para também o sinal, o ponto de interrogação, deixa eu voltar aqui para bater um papo com vocês. Ponto de interrogação vai aonde, gente? Aí é claro que a pessoa vai falar, ué, pergunta, né, Rian? Claro. Então posso afirmar que toda frase interrogativa tem ponto de interrogação, sim ou não? Não. Não. Toda frase com ponto de interrogação é uma frase interrogativa. Mas nem toda frase interrogativa tem ponto de interrogação. Isso é importantíssimo você saber. Como assim? Vamos lá? O que você está fazendo? Olha a leitura da primeira frase aqui, ó. O que você está fazendo? Não estou perguntando diretamente a você. O que você está fazendo? Interrogação. Pensa que eu não sei o que você fez? Pergunta direta. Direta. Olha a entonação. Agora, dá uma olhada nos dois exemplos lá de baixo, ó. O professor perguntou se alguém havia entendido a matéria. Eu estou falando assim, gente. O professor perguntou se todo mundo entendeu a matéria. É uma pergunta? Olha a entonação. O professor perguntou se todo mundo entendeu a matéria. É uma pergunta? É. Só que quem fez foi o professor. Eu estou reproduzindo o que ele falou. É o discurso indireto. Entenderam isso? É uma interrogativa indireta. Olha o último. Ele queria saber se você estudou para a prova. Pergunta direta. Você estudou para a prova? Interrogação. Agora, se eu estou falando por alguém, o cara ali perguntou se você estudou para a prova. Ele falou e eu estou reproduzindo. Ele quer saber se você estudou para a prova. Ponto. Discurso indireto. Então vamos lá. Frase interrogativa pode ser de dois tipos. A direta
e a indireta. No discurso direto, interrogação. No discurso indireto, ponto. Então, repetindo, toda frase com ponto de interrogação é sim uma frase interrogativa, mas nem toda frase interrogativa tem ponto de interrogação. Ficou claro isso? Então, esse é um detalhe que é importante a gente mencionar. Isso pode acabar caindo como uma afirmativa que você tem que julgar. Isso é importante ser mencionado, beleza? Então, ponto de interrogação presente em frases interrogativas, em frases interrogativas, diretas, beleza? Interrogativa direta. Aí lá embaixo está escrito, não devemos usar ponto de interrogação nas interrogativas indiretas. Show? Aí é ponto final e encerra. Show? Ponto de exclamação. Enfático, né? Sai daí! Aquela coisa bem que você vai ver muito ponto de exclamação em textos narrativos, né? Deus te ouça, principalmente quando é emitida a fala de uma personagem, que um raio te parta. Não é isso? Alguma coisa bem enfática, que nesse caso são frases optativas. A gente já tinha falado em frases optativas na aula de colocação pronominal. Também marca o fim de frases exclamativas, aquelas que expressam uma emoção. Alegria, surpresa, dor, eba, viva, ai, meu pé! Né? Qualquer coisa que vocês, né, expressam de maneira enfática. E, obviamente, para dar uma ordem, né? Lembra que a frase optativa expressa um desejo. Agora, a frase que indica uma ordem, ó, vá para o inferno, suma daqui, saia daí. Então, nesse caso, tudo são frases que expressam alguma ideia de maneira mais enfática. Aí vem o ponto de exclamação latejando, né, chamando a atenção daquela informação. Show? Bom, bem simples, bem rápido, bem objetivo. Agora o bicho vai pegar. Por quê? Vamos falar sobre ele. Esses são os navegadores que você pode estar encontrando no seu edital, na sua prova, nas questões. Os que mais caem em prova hoje em dia são o Microsoft Edge, Firefox, da Mozilla, e o Chrome, da Google. Esses três são mais comuns de ser encontrado em prova. Agora, não quer dizer que você não tenha que conhecer outros. Além desses, tem o Tor, Netscape e muitos outros navegadores que podem ser cobrados em prova. O que eu for falar aqui vai valer para todos os navegadores. Praticamente, eles são todos iguais quando a gente fala de concurso público. Então, a gente vai ver cada um deles. Mas já notem que o navegador padrão da Microsoft, do Windows 10, Windows 11, é o Microsoft Edge. Características dos navegadores. Os navegadores têm a capacidade de ler vários tipos de arquivos, sendo nativo o processamento mais comum do HTML, do XML. Esses são os arquivos mais comuns. Porém, ele também pode abrir e processar imagens JPEG, GIF, PNG. Além desses três, é muito comum também hoje em dia falar do PDF. O PDF, por padrão, hoje abre em qualquer navegador. Os arquivos que não abram no navegador podem ser abertos caso instalem algumas extensões, alguns plugins que vão dar novas funcionalidades ao navegador. Por exemplo, para abrir arquivos Flash e arquivos Java. Embora os navegadores sejam destinados principalmente para navegar na internet, na www, na World Wide Web, e também pode ser utilizados em redes privadas, como, por exemplo, na intranet ou na extranet, ou ainda em sistemas de arquivos que utilizam o protocolo de transferência de arquivo, FTP, File Transfer Protocol, protocolo de transferência de arquivo. Agora, eu trago para você o que mais é cobrado em prova quando a gente fala de navegadores, que são ícones e também são as teclas de atalho. Os principais navegadores possuem características incomuns na interface, como, por exemplo, o botão de voltar à página anterior. É muito comum cobrar ícones e tecla de atalho. O botão de voltar, você pode utilizar a tecla de atalho Backspace. Backspace é aquela setinha apontada para esquerda, que apaga o caractere que está na esquerda. Ele também serve para voltar para o último site acessado.
assim como a tecla Alt mais a seta cursora para a esquerda. Essas duas teclas de atalho servem para voltar para o último site acessado, mas você pode ir voltando até o primeiro site que você acessou. Normalmente ele armazena até 99 sites acessados nessa ordem. O próximo botão é o botão ir para a página posterior, avançar. Caso você tenha voltado, há a possibilidade de você avançar. A tecla de atalho é o Shift, deixa eu escrever melhor aqui. Shift mais a tecla Backspace, a mesma que a gente usou antes. Ou o Alt mais a seta cursora para a direita. Lembrando que a maioria das ferramentas vão ter uma, às vezes mais de uma tecla de atalho. Próximo ícone, próxima ferramenta é o atualizar, recarregar. O que é o atualizar, recarregar? Uma vez que você abre um site, pode ser que ele tenha aberto com algum problema ou não tenha aberto de maneira correta. Há a possibilidade de recarregar a página atual, a guia que você está abrindo. A tecla de atalho para recarregar pode ser o F5 ou ainda pode ser o Ctrl mais a letra R. Ctrl R ou F5. Uma ou outra. Porém, existe como recarregar sem usar a cache. O que é a cache? Cache são os arquivos temporários da internet gravados no seu computador. Quando você acessa um site, quando você acessa uma página de internet, aquela página é feito download, tanto dos textos quanto das imagens, para o seu computador local. Você pode querer atualizar normal, F5 ou Ctrl R. Ele vai utilizar essa cache para reabrir o site. Porém, pode ser que esses arquivos que tenham feito download tenham algum problema, tenham, por algum motivo, crashado, que a gente fala, feito download com problemas. Então, dá para atualizar sem usar a cache. Como? Ou você vai utilizar a tecla de atalho Ctrl mais F5, ou ainda você pode usar a tecla de atalho Ctrl mais a tecla Shift mais a tecla F5. Ctrl Shift F5, ele recarrega sem usar a cache. Ctrl F5 recarrega sem usar a cache. Existe um espaço para você digitar a URL, que significa locador de recursos uniformes, ou também pode ser chamado de URI, identificador de recursos uniformes. Nos próximos slides a gente vai falar melhor sobre isso. Olá, senhores meus queridos, tudo jóia? O meu nome é Ana Cláudia Dias. Nosso assunto é arquivologia. E dentro da arquivologia, eu quero estudar com vocês um assunto muito interessante, que é noções de conservação e preservação de documentos. É um assunto muito interessante e muito característico da idade permanente de arquivo, tá? Então, é muito importante você perceber que nessa idade permanente, os documentos são preservados definitivamente. De acordo com a Lei 8.159, no seu artigo 10º, eles são inalienáveis e imprescritíveis. Portanto, você tem que ter todo o cuidado com esse documento. Então, quando a gente fala em preservação de documentos, a gente tem que ter a maior atenção aos agentes que podem causar danos a esse documento. Então, a gente tem os agentes químicos, que são as tintas, a acidez que é inerente da fibra do papel. O papel ficando velho, ele vai ficando amarelecido, ficando ácido. Então, a gente tem que procurar proteger o documento disso também. Os agentes físicos, que é a luz, a umidade, né, a temperatura, o pessoal fazendo orelha, perfurando os documentos. Os agentes biológicos são as traças, os cupins, as baratas. A gente não pode esquecer
que arquivo é depósito, e é depósito de documentos. Então, tudo que acontece no depósito pode acontecer no arquivo. Daí, a gente tem que procurar cuidar muito bem dessa ambiência onde esse arquivo, esses documentos estão inseridos. Tudo bem? Vocês estão entendendo? Bom, são dois conceitos muito importantes. O primeiro conceito é o de conservação. O que é conservar? Implica em resguardar a integridade dos documentos, não só do documento, mas também do ambiente onde esse documento ele está inserido. Então tem alguns pontos muito importantes, mas quer ver você entender rapidinho como é que funciona essa questão da conservação? É a seguinte, vamos admitir, a gente está ficando velho. Então, como a gente vai ficando velho, o que a gente tem que fazer? A gente tem que cuidar da pele, passar creminho no rosto, né? A gente precisa fazer ginástica, a mulher pinta o cabelo, o homem também, né? Todo mundo pinta o cabelo para ficar, né? Aquela ambiência, aquela aparência mais jovial. Então, o que a gente está fazendo quando vai para academia? O que a gente vai fazendo? A gente vai tentando retardar esse envelhecimento. Um envelhecimento que a gente sabe que vai acontecer, né? Então a gente vai tentando ali retardar. Beleza, com o documento é a mesma coisa. A gente vai cuidar do documento, mas também do ambiente onde esse documento ele está inserido. Vamos pensar assim, ó. O primeiro ponto que a gente vai fazer é temperatura. A temperatura no ambiente de arquivo tem que ser constante e ela vai depender do suporte que o documento tem. Por exemplo, um documento em suporte em papel deve manter uma temperatura constante entre 20 e 22 graus. Uma fotografia, por exemplo, um papel emulsionado, precisa o quê? Envolver com papel com pH neutro, né? E manter uma temperatura entre 12 e 13 graus. Fazer aquele envelopezinho assim com dobradura. Por que isso, professora? Justamente porque o suporte, ele exige essa temperatura. Então, cada suporte vai exigir uma temperatura. Para quê? Para que a manutenção seja mais adequada. Beleza? Então, esse é um ponto importante. Outro ponto importante, gente, é a umidade relativa do ar. A umidade relativa do ar no arquivo, ela tem que ser mantida entre 45% e 58%. Por quê? Porque o ambiente do arquivo não pode ser um ambiente úmido, mas também seco demais não pode, tem que ser um ambiente controlado. Então, se tiver aquele papo assim, vamos construir um arquivo no subsolo do prédio, isso você não pode fazer. Por quê? Porque lá é úmido e pode ter uma enchente, né? Já pensou? Que catástrofe pode ser? Então, você não pode colocar no subsolo. Mas também lá no topo, né? Na cobertura, também não. Por que também não na cobertura? Ora, porque arquivo pesa, então você tem que ter calculista para saber ali quanto de documento você pode colocar por metro quadrado, pode afetar a estrutura do prédio. Outro ponto importante é a luz. A luz solar ou artificial, ela deve ser abolida das áreas de armazenagem de documentos. É abolida mesmo? Tem que ficar escurinho. Por que a luz solar ou artificial tem que ser abolida? Porque a luz, ela enfraquece a fibra do documento. Então, você não pode de jeito nenhum manter essa luz muito luz direta em cima do documento. Por isso, quando você vai ao museu, às vezes você não é autorizado a tirar foto com flash, né? E às vezes, quando não pode controlar esse negócio de flash, fala até que não pode tirar foto. Tá entendendo? Então, tudo isso é por quê? Porque isso prejudica o documento. Olha, arquivista usa EPI, usa máscara, usa jaleco, usa luva, mas a luva não pode ser de borracha, tem que ser de pano ou de silicone, tá? Então, essas coisas são bastante importantes. Outra coisa também, você está observando assim, olha, a umidade relativa do ar é tudo controlado, tudo certinho, né?
Então, tem que ter termômetro, dosímetro, termohigrógrafo, todos esses equipamentos que vão apoiar o arquivo a manter essa temperatura constante, tá? Outro ponto também importante é que o arquivo não pode ser de madeira. Por quê? Porque a madeira, ela absorve calor. Então, tem que ser de aço inoxidável, galvanizado. Estão entendendo? Então, todos esses cuidados, eles têm que ser adotados para o arquivo. Outra coisa importante é, você não pode furar, não pode dobrar, não pode alcear. O que é alcear? É botar alça, botar clips, grampear o documento, também não pode. Por quê? Porque, primeiro que o grampo, ele enferruja, né? Então, é complicado, você não pode fazer isso. Beleza? Então, você está entendendo como é que essas coisas, esse documento do arquivo tem que ficar bem protegido? E você está conservando o documento. E tem técnicas que são relacionadas à conservação. Então, agora vamos ver as técnicas para conservação. Aqui é o ponto-chave. Por quê? Porque se existe algum assunto que é considerado o grande campeão de provas em relação à avaliação de desempenho, esse assunto é métodos para a avaliação de desempenho. Os métodos são muito cobrados em prova, tá? Eu vou começar aqui uma abordagem pelos métodos tradicionais para avaliar desempenho. E quando eu chegar em avaliação 360 graus, dali em diante já se consideram métodos modernos para a avaliação do desempenho. Beleza? Vamos então conhecer um pouquinho das metodologias para avaliar o desempenho das organizações. Primeiro, a gente fala sobre a escala gráfica de mensuração. O que é a escala gráfica de mensuração? Ela utiliza um formulário, é um método, que utiliza um formulário de dupla entrada, que avalia o desempenho com base em fatores ou critérios previamente definidos e graduados. Como assim, professor? Não entendi nada. Imagina o seguinte, imagine uma empresa avaliando pela escala gráfica de mensuração. Então, o que ela vai fazer? Ela vai preparar um formulário de dupla entrada. Então, aqui primeiro ela vai listar os fatores que ela considera que são importantes em relação ao desempenho do avaliado. E aqui, à direita, os graus de mensuração, Vou botar assim, péssimo, regular e ótimo. Geralmente são 3 fatores ou 5, ou melhor, 3 ou 5 graus de mensuração. Beleza? Aqui eu vou criar um bem simples, só para você ter uma noção. Vamos supor que você precise avaliar o meu desempenho. Então, você pode me avaliar em relação à didática, em relação ao meu conteúdo e em relação ao meu material. Um exemplo aqui, tá? Bem sucinto em relação a como seria a escala gráfica de mensuração. Aí você, que está se preparando aí para a sua prova, se você acha que a minha didática é ótima, você vai marcar lá, avaliando o meu desempenho. Se você acha que meu conteúdo é regular, você vai marcar lá que ele é regular. Se você acha que o meu material é péssimo, você vai marcar lá que o material é péssimo. Então, previamente, a empresa ela vai se preocupar em definir quais são os fatores que ela considera que são importantes para avaliar o desempenho do funcionário e quais são os graus de mensuração que ela vai adotar. Se é péssimo, regular e ótimo, ou se de repente é ótimo, bom, regular, ruim e péssimo, e por aí vai. Se é satisfatório, se é insatisfatório, ou se é regular, se é plenamente satisfatório, satisfatório, regular, insatisfatório, plenamente insatisfatório. Mas é assim que funciona a escala gráfica de mensuração.
Qual o problema da escala gráfica de mensuração? A escala gráfica, quando você começa a perceber que ela avalia o funcionário por fatores previamente definidos e pelos graus de mensuração, muitos avaliadores têm muita dificuldade em diferenciar, não ali porque ali são 3 graus, então fica até mais tranquilo, mas quando colocam-se 5 graus de mensuração, a dificuldade de diferenciar o desempenho ótimo do desempenho bom, ou de repente o bom do regular, ou o regular do ruim, ou até mesmo o ruim do péssimo. Tem gente que tem essa dificuldade em conseguir diferenciar, né? Em conseguir definir para poder avaliar. Por conta disso, existe uma outra metodologia que consiste no que nós chamamos de simplificação da escala gráfica. Isso já foi cobrado muitas vezes em provas, tá? Tem que ter muito cuidado para você não esquecer desse grande detalhe. Se eu pergunto para você numa questão de prova qual é o método que é utilizado para avaliar desempenho, que representa uma simplificação da escala gráfica de mensuração, esse método é chamado de listas de verificação, que é a checklist, tá? Então, quando a gente fala no checklist, se eu fizer um checklist, eu estou falando da lista de verificação, né? Realmente é a tradução da expressão checklist. Aqui a gente tem uma relação de fatores de avaliação sobre o desempenho de cada funcionário, só que ao invés de utilizar os graus de mensuração, nós vamos atribuir notas. Então, é um critério quantitativo, vamos atribuir notas de 1 a 5 ou de 1 a 10, e ela é considerada, como eu falei para vocês, uma simplificação da escala gráfica e toda hora isso acaba sendo cobrado em prova, tá? Se for perguntado qual o método que consiste na simplificação da escala gráfica de mensuração, a resposta é checklist, né? É a chamada lista de verificação, beleza? O desenho seria mais ou menos assim, ó. O mesmo desenho, tá? Você tem lá os fatores de avaliação. Vou até criar mais um aqui. Se fosse no formato presencial, você poderia me avaliar pela didática, pelo domínio do conteúdo, pelo meu material de aula. E se fosse num presencial, de repente, a minha pontualidade. Beleza? Então, ali agora eu estou definindo 4 fatores de avaliação. E agora a gente vai atribuir notas, ao invés de graus de mensuração. Nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 e nota 5. Por exemplo, se eu sou impecável na minha didática, tu não vai pensar em outra nota que não seja 5. Se eu sou péssimo em relação ao conteúdo, você não vai pensar em outra nota que não seja 1. Se eu sou mediano no material, você vai me dar ali nota 3. E se eu tenho uma boa pontualidade, você vai acabar me dando nota 4. Eu sei que isso depende muito, né, do que cada avaliador acaba percebendo em relação ao desempenho do avaliado em si, mas aqui são parâmetros importantes para você identificar como que costuma funcionar o processo. Através da exemplificação acaba ficando mais fácil para você conseguir identificar até mesmo na hora da sua prova, tá? Agora, vamos falar sobre escolha forçada, que também é um método que cai bastante em provas. Esse método consiste em utilizar blocos de frases, devendo o avaliador escolher a frase que mais se aplica ao desempenho do avaliado.
Em cada bloco de frases, o avaliador deverá obrigatoriamente escolher uma delas. Por isso, o chamado método da escolha forçada. Escolha forçada por quê, professor? Pela obrigação do avaliador escolher a frase que mais se aplica ao desempenho do avaliado. Quer dizer que ele não pode deixar de escolher. Ele não pode deixar em branco. Ele precisa fazer essa escolha. Por isso, escolha forçada. Vou tentar fazer um exemplo aqui muito raso, tá? Imagine o seguinte. Imagine que eu tenha um formulário composto por 4 blocos de frases, tá? Aqui eu coloco é pontual, é lento. Aqui eu coloco preguiçoso. Aqui eu coloco participativo. Aqui eu coloco criativo. Aqui eu coloco chega atrasado. Calma aí que eu já vou melhorar, tá? Aqui no quarto bloco eu coloco aceita críticas. É teimoso. Pronto. Deixa eu dar uma melhorada ali no meu exemplo. Tudo bem que não filo colar essas coisas, mas como eu falei, né? É só uma breve explicação. Pronto. Vamos lá. Vamos supor que eu seja um avaliador, que eu esteja aplicando o método da escolha forçada. Então, em relação ao primeiro bloco de 2 frases, estou avaliando o funcionário, aí está escrito lá que ele é pontual ou então que ele é lento. Eu tenho que escolher uma das duas. Então, aqui eu escolhi que ele é pontual. No segundo bloco, está escrito lá, criativo ou chega atrasado. Vou colocar que ele é criativo, até porque se ele é pontual, não tem como ele chegar atrasado, concorda comigo? No terceiro bloco, preocupa-se, quer dizer, preguiçoso ou participativo. Vou marcar que ele é participativo. E no quarto bloco, aceita críticas e é teimoso. Vou colocar aqui, ó, que ele aceita críticas. Ou seja, na minha opinião, um ótimo desempenho, né? Porque é pontual, criativo, participativo e aceita críticas. Tudo aquilo que uma empresa gostaria que o funcionário tivesse, beleza? Ali eu não deixei blocos em branco. Por que não? Porque a minha escolha, ela é forçada. Então, eu, como avaliador, sou obrigado a escolher em cada bloco a frase que mais se aplica ao desempenho do avaliado. Eu já vi algumas questões dizendo que o avaliador ele é obrigado a escolher pelo menos uma frase de cada bloco. Também está certo. É pelo menos uma, significa uma ou mais. Então, se ele escolher a frase, ou pelo menos uma frase em cada bloco, beleza, ele fez a escolha. O que ele não pode é deixar de fazer essa escolha, porque essa escolha é forçada. Então, não pode ficar em branco. Cada bloco, o avaliador tem que escolher a frase, ou pelo menos uma frase, que mais se aplica ao desempenho do avaliado. Tudo bem? Próximo método para avaliar o desempenho, incidentes críticos.
é um método que também cai bastante em provas. Esse método ele busca registrar as atitudes extremas mais marcantes do avaliado, sejam atitudes positivas ou até mesmo negativas. Então, ele identifica os pontos fortes e os pontos fracos do comportamento do avaliado, que acaba interferindo de forma positiva ou negativa no resultado organizacional. E para fechar essa nossa primeira aula sobre avaliação de desempenho, sobre gestão de desempenho, né? Pesquisa de campo, que é um método considerado mais completo, mas ao mesmo tempo é o mais demorado para você avaliar o desempenho. Por quê? Porque você precisa de uma pessoa que tenha capacidade de entrevistar o gestor direto daquele avaliado. Essa entrevista será feita lá em um setor específico, né? Para se levantar quais foram as causas e os motivos do desempenho de cada subordinado. Para que a partir dessa pesquisa de campo e dessa coleta de dados realizado, seja possível avaliar o desempenho do funcionário. Beleza?